Semana da Páscoa, e nós sabemos que biblicamente a verdadeira Páscoa é Cristo, né? Cristo é a nossa verdadeira Páscoa. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, ele diz, né? E Pai, muito permito velho, para que seja uma nova massa, assim como já estáis sem perfeito, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, biblicamente, a nossa verdadeira Páscoa é Cristo, não é o coelho, não é o ovo de Páscoa, né? O ovo de chocolate, como muitos dizem por aí, né? Biblicamente, a nossa verdadeira Páscoa é Cristo. E Páscoa fala de libertação, Páscoa fala de salvação, né? Pois Cristo, a nossa Páscoa, ele morreu na cruz do Calvário, ele foi crucificado por nós. Louvado seja o nome do Senhor. E ali na cruz, quando Jesus estava ali na cruz, ele falou 7 palavras. Nós estamos pregando essa semana sobre as 7 palavras que Jesus falou na cruz. E uma das 7 palavras que Jesus falou na cruz está aqui em João capítulo 19, versículo 30. A parte A do versículo, quando Jesus disse: Pai, está consumado. Ou seja, está pago. No original, o grego do Novo Testamento, Jesus estava dizendo tetelestai, tá? Totalmente pago. Louvado seja Deus. O que está pago? O que foi que Jesus pagou na cruz? Ele pagou a nossa dívida. Havia uma dívida nossa com Deus, e o homem nenhum aqui nessa terra podia pagar. E a Bíblia diz lá em Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15, Paulo escrevendo aos Colossenses, ele disse: havendo riscado o escrito de dívida que era contra nós nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era ao contrário, tirou do meio de nós, cravando na cruz, despojando os principados e as potestades, expôs publicamente, e sobre eles, sobre quem? Sobre os demônios do inferno, sobre Satanás, Cristo triunfou em si mesmo. Louvado seja Deus. Era costume dos orientais, ao se pagar uma dívida, o ex-devedor fixar na porta da sua casa o documento de quitação, uma espécie de recibo descritivo. Cristo, quando pagou nossa dívida, ele não pegou o documento e fixou na porta da nossa casa, ele cravou na cruz, para que todo o inferno pudesse ver que a nossa dívida foi paga. Louvado seja o nome do Senhor. E com que foi que Cristo pagou a nossa dívida? Com que foi que ele pagou? A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 27, versículo 3 ao versículo de número 6, que Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, pegou as 30 moedas de prata
e levou aos sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles disseram: que nos importa, isso é contigo. Judas lançou as 30 moedas de prata para dentro do templo e foi se enforcar. O sumo sacerdote disse: olha, não coloque essas moedas no preço do cofre das ofertas, porque são preço de sangue. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus pagou a nossa dívida, dando a sua vida por nós. Jesus pagou a nossa dívida, derramando o seu sangue por nós. Paulo, quando escreve em Atos capítulo 20, quando ele fala com os presbíteros, ali no versículo 28, ele diz: olha, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou ao cuidado de vocês, como pastores da igreja de Deus, que ele comprou por meio do sangue do seu Filho amado, Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Não foi com ouro, não foi com prata que a nossa dívida foi paga, mas foi com o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, 19, Pedro diz que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que foste resgatado da vossa maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminável. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, a dívida foi paga, a dívida está paga. Jesus pagou, dando a sua vida por nós. Jesus pagou, derramando o seu sangue por nós. É por isso que em Apocalipse capítulo 5, versículo 9 diz, João escreve dizendo, como é ele disse, como eu vou ser digno de abrir o livro e desatar o selo, porque com o teu sangue compraste para Deus homem de toda tribo, língua, povos e nações, e para o nosso Deus fizesse rei e sacerdote. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, a dívida está paga. Jesus pagou na cruz do Calvário a nossa verdadeira Páscoa. Cristo pagou a nossa dívida. Vai estar consumado. A dívida está paga para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria nesse momento, se você concorda comigo, eu gostaria de fazer uma oração por você. Independente da denominação que você congrega, da religião que você participa, eu gostaria de fazer uma oração por você. E se você concorda, coloque a mão no seu coração e eu vou estar orando por você e pela sua família agora. Louvado seja o nome do Senhor. Ou então feche seus olhos, se liga com Deus agora. Meu Deus e meu Pai, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor, que vive e reina para todo sempre, eu te apresento, Senhor, o dono dessa empresa, desse veículo. Eu te apresento o motorista que está dirigindo esse veículo, a cobradora, Senhor, cada passageiro, Senhor, os que já entraram, os que já saíram e os que vão entrar. Que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha proteger. Eu apresento a família de cada um, Senhor, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha dar livramento, entrar com salvação, Deus. No nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, nós oramos e por fé nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Amém. Graças a Deus. Meus queridos, eu ainda tenho ainda algumas Bíblias aqui, tá? E não sei se vai dar para todo mundo, mas aqui tem aqui, os irmãos que puderem, a gente vai estar distribuindo, tá bom? Aí eu vou começar aqui pela cobradora, aqui, vou começar mais assim com a Bíblia. Olha, Novo Testamento, eu estou botando o motorista já, viu? A senhora aceita uma Bíblia? Você aceita uma Bíblia, meu jovem? A senhora já pegou a sua, né? Então, a senhora aceita uma Bíblia? Aceita? A senhora aceita?
senhora aceita também? A senhora aceita uma Bíblia? A senhora aceita uma Bíblia? Aceita? A senhora aceita uma Bíblia? Aceita? Então tá bom, que Deus abençoe, tá? Que Jesus venha derramar bênção sobre a nossa vida, né? E que um feliz Páscoa para todos, tá? Sabendo que a nossa Páscoa é Cristo, louvado seja Deus. Amém.